Então, na página 71, questão de número 5, diz o seguinte: 4 rapazes pintaram uma casa em 24 horas de trabalho. Se mais 2 colegas com o mesmo ritmo de trabalho tivessem os ajudado desde o início, quantas horas eles teriam levado para pintar e concluir o serviço? Então, observe o seguinte: 4 rapazes pintam a casa em 24 horas. Se chegar mais 2 amigos, ficariam 6 rapazes. Então, se 4 rapazes pintam em 24 horas, se fossem 6 rapazes, levariam mais tempo ou menos tempo? Logicamente, levariam menos tempo. Então, aumentou a quantidade de pessoas, vai diminuir o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Quando isso acontece, o que fazer? 24 está para x, assim como 6 está para 4. Observe que eu inverti a posição de uns elementos. Agora, 6x igual a 56, ou 96, quer dizer, x igual a 96 por 6, x igual a 16 horas. Então, 6 rapazes pintariam a casa em 16 horas. Opção correta, letra B. Questão 6. Uma mãe recorreu a uma bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio ao seu filho a cada 8 horas, então qual é a massa corporal dessa criança? Observe o seguinte: 5 está para 2, assim como 30 está para x, ou 2 quilos, 5 gotas. Se ela desse 30 gotas, quer dizer que a criança vai ter mais quilos. Então, são grandezas diretas. Então, 12 está para x, assim como 5 está para 30. 5x igual a 60, x igual a 60 por 5, x igual a 12. Ou seja, aquela criança tem 12 quilos. Letra A como opção. Agora, mergulhando no fundo, questão de número 1. Um funcionário de uma papelaria precisava saber a quantidade de folhas de cartolina empilhadas em uma prateleira. Imaginando que levaria muito tempo para contar todas as folhas, procedeu do seguinte modo: mediu a altura das folhas empilhadas e encontrou 27 centímetros. Então, todas as folhas juntas têm 27 centímetros. Separou uma pilha de cartolinas com 2 centímetros de altura e contou e obteve 40 folhas. Então, 2 centímetros, 40 folhas. 27 centímetros, x folhas. Sabendo que a papelaria costuma manter na prateleira um estoque mínimo de 500 folhas de cartolina, posso concluir que, primeiro passo aqui, eu vou ver quantas cartolinas haviam na papelaria. 40 folhas, 2 centímetros. X folhas, 27 centímetros. Logicamente, elas vão ser diretas. Então, 40 sobre x igual a 2 para 27. 2x igual a 1080. X igual a 1080 por 2. X igual a 540 folhas. Eu sei que a papelaria deixa sempre 500 folhas de cartolina lá. A opção correta aí vai ser qual? Letra A. Não há necessidade de repor o estoque, pois existem cerca de 540 folhas de cartolina. Ok? Pode ver que é bem direto, né? Questão 2. A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa à escola. Na fase de implementação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto,
está na figura ao lado, na escala de 1 para 25 mil. Ou seja, cada 1 centímetro no desenho equivale a 25 mil no real. Por um período de 5 dias. Isso em 5 dias. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implementação, né, do programa? Então, vamos lá. Isso ele fez em 5 dias, mas é ida e volta. Ok? Medindo aqui a distância da casa dele até a escola, você vai contar 16 espaços. Cada espaço tem 1 centímetro. Então, vai dar 16 centímetros. 1 centímetro, 25 mil. 16 centímetros, X. Como são grandezas diretas, 25 mil sobre X igual a 1 sobre 16. Então, X vai ser igual a 400 mil centímetros. 400 mil centímetros equivale a 4 quilômetros. Então, ele gasta na escola 4 quilômetros para ir, 4 para voltar. Ou seja, em um dia ele gasta 8 quilômetros por dia. Se ele faz esses 5 dias, 5 vezes 8, 40. Ou seja, em uma semana vai percorrer aproximadamente 40 quilômetros. Letra E como opção. Então, essa apostila de número 4, ela faz uma revisão que nós vimos já sobre frações, sobre porcentagem, né? Porque, como você sabe, a porcentagem ela é uma fração cujo denominador ele vale sempre 100. Né? A porcentagem é uma fração na qual o denominador dela é 100. Né? E nós já vimos anteriormente que, com a porcentagem ela é uma fração, ela pode ser escrita através de uma fração simplificada, através de um valor decimal, né? E através da própria porcentagem. Então, toda porcentagem ela pode ser escrita de 3 maneiras diferentes. Fração, número decimal e a própria porcentagem. Tá? Então, você vai lembrar com o tempo, ela é bem simples, bem prática, tá bom? Então, vamos lá, a questão agora de número 1, para você começar a relembrar um pouquinho. A questão de número 1 fala o seguinte: preencha a tabela a seguir, relacionando a representação visual, que é a parte colorida, em relação, no caso, à porcentagem, a fração centesimal, a fração irredutível, e descreva uma situação. Por exemplo, a primeira linha é uma figura que foi dividida em 4 partes e usou 2. Então, simboliza o quê? 50%, que é metade. 50% é 50 sobre 100. É 1/2. Então, conclusão, 50% é dividir o total que eu tenho por 2. Ou seja, encontrar a metade do que eu tenho. Essa foi a primeira linha. Mas a figura, eu peguei uma circunferência que ela inteira tem 100%, toda ela, e ela foi dividida em 4 partes. Quer dizer o quê? Cada parte, para mim, vale 25%. Ou 25 sobre 100, simplificando, daria 1/4. E o que quer dizer para mim esse 1/4? É dividir o total em 4 partes. Ou dividir o total por 4, que seria a 4ª parte. A terceira figura tem um retângulo, foi dividido em 10 partes. Cada parte, para você, simboliza 10%. Como são 2 partes pintadas, são 20%, que é 20 sobre 100, simplificando, daria 1/5. Então, quer dizer o quê? Determinar 20% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total por 5 ou achar a 5ª parte. Nossa figura é uma circunferência, que foi dividida em 10 partes e ele usou apenas uma parte. Então, no caso, é 10%.
10% para a gente é 10 sobre 100 ou 1/10. Qual a conclusão que eu tenho? Determinar 10% de uma quantidade é o mesmo dividir o total por 10 ou encontrar a 10ª parte de alguma coisa. Essa figura ali, pode reparar que é um quadrado e ele foi dividido em 100 partes. Então, para mim, a parte pintada representa 1%, ou seja, é 1 sobre 100, que não dá para você simplificar, não tem como. Então, quer dizer o quê? Determinar 1% de uma quantidade é o mesmo que dividir esse valor por 100, ou achar a 100ª parte de alguma coisa. A última figura é uma circunferência. Se você observar, ela foi dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, eu usei 6. Olha a teoria que eu faço. Ela inteira é 100%. Se você dividir 100 por 8, você vai achar 12,5. Quer dizer o quê? Cada parte para a gente vale 12,5. Como ele usou 6 partes, 6 vezes 12,5 equivale a 75%. Então, a minha figura, a última figura, ela tem 75%, que é 75 sobre 100, ou 3 sobre 4. Então, que conclusão eu posso tirar? Determinar 75% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total por 4 e multiplicar por 3. Ou dividir por 3, multiplicar por 3 e dividir por 4. Vai ser a mesma coisa. Segunda questão, conforme você interpreta as seguintes porcentagens? 0,01%. Então, 0,01% é uma quantidade bem pequena que pode ser interpretada de duas maneiras. 0,0001 ou 1 sobre 2.000, ou a 10ª milésima parte de determinada quantidade. Tá? É como se fosse dividir alguma coisa por quanto? Por 10.000. Depois, letra B, 120%. É uma porcentagem maior que 100%, que pode ser entendida como uma coisa a mais do que a unidade comum, maior que 1 inteiro. E, para mim, 1 inteiro é 100%. Então, 120 é mais que 1 inteiro. Então, 120% para mim corresponde a 1,20 ou 120 sobre 100. Tá? Que isso também você pode interpretar de que forma? É um inteiro somado com a sua quinta parte. É 1 mais 1/5. Questão 3 agora. Escreva a fração centesimal, a fração irredutível, que é simplificada, e o valor decimal em cada item. 30%, 30 sobre 100, 3 décimos, 0,30. 78%, 78 sobre 100, 39,50, ou 0,78. 9%, 9 sobre 100, que dá 9 sobre 100 também, é irredutível, não dá para simplificar, 0,09. 240%, 240 sobre 100, 12/5, ou 2,4. Quarta questão. Qual é a porcentagem correspondente à parte colorida de cada figura? Na figura A, de 10 partes, pintou 5. Então, 50%. Na figura B, se você observar, é 1/4, que equivale a 25%. Na figura C, dividiu o inteiro, no caso, em 8 partes. Então, ficaria 1/8, ou 12,5%. Página 9. Questão 1. Preencha a tabela a seguir. Então, tem uma tabelinha que dá alguns elementos e quer que você preencha o espaço sobrando. Na primeira linha, a quantidade é 500.
1% é 5, que é a centésima parte. 5% é 25, que é a 20ª parte. 100% é o próprio número, no caso é o 500. 10% é a 10ª parte, que é 50. 25% é 125. 50% é metade, no caso 250. 20% é 1/5, no caso 100. A segunda linha, 1%, no caso, a centésima parte, é 20. Então, se 20 é 1%, quer dizer o que é o quê? A figura inteira, 100%, é 2.000, que é 20 vezes 100, dá 2.000. Então, a quantidade é 2.000, 5% é 100, 100% é 2.000 de novo, 10% é 200, 25% é 500, 50% é 1.000, 20% é 400. Terceira linha, 10%, a 10ª parte é 4. Se a 10ª parte é 4, o inteiro é 40. Então, a quantidade é 40. 1%, a 10ª parte é 0,4, a 10ª parte. 5% é 2. 100% é o próprio 40. 10% é 4. 25% é 10, que é a 4ª parte. 50% é metade, é 20. 20% é 1/5, no caso, é 8. A última linha, ele me deu 5%, que é igual a 35. 5% para a gente é a 20ª parte. Então, 35 vezes 20 dá 700. Então, a minha quantidade é 700. 1% é 7. 100% é 700. 10% é 70. 25% é 165. 50% é metade, 250. 20% é 1/5, é 140. Aí, a segunda questão, ele pede que você escreva algumas coisinhas com relação a algumas frações específicas. Letra B, o 50%. 50% para mim, vocês viram que é metade. É 50%. A divisão do valor total por 2, ou a multiplicação do numerador por 0,5, geram 50%. 25% é a divisão do total por 4, ou a multiplicação do número por 0,25. 10% é a divisão do total por 10, ou multiplicar o número por 0,1. 5% é a divisão do total por 20, ou multiplicar o valor por 0,05. Terceira questão. Calcule mentalmente os valores a seguir e registre uma estratégia que você montou. 10% de 450 quilos. É pegar o valor e dividir por 10. Então, ficaria 45 quilos. Direto. Letra B, 20% de 450. É pegar esse valor e dividir por quanto? Por 5. Pode ir direto, tá bom? Letra D, 15% de 450. Já é diferente. 15% é 3 vezes 5%. Ou 10% mais 5%. Daria, então, 45 mais 22,5. 67,5. E 5% de 450 é dividir minha quantia por 20. Que daria 22,5.